Vai, menino, prosseguindo a sua viagem. Vai florindo, alegrando outras paragens. Vai, menino, vai, menino, vai, menino, aprendendo por aí. Pois aqui no meu caminho você chegou de mansinho, cativou meu coração. Vai, amigo, segue em frente. É tão bom saber que a gente continua sendo irmão. Vai, amigo, segue em frente. É tão bom saber que a gente continua sendo irmão. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, e um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, e um dia, amigo, a gente vai se ver. Um dia, amigo, a gente vai se ver. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, internautas. Bom dia a todos que, a partir desse momento, estarão sintonizados com as redes sociais da nossa querida Federação Espírita de Rondônia, através dos canais Facebook e YouTube. Muita alegria que abrimos mais um programa patrocinado pela nossa querida Federativa. Bom dia à nossa equipe querida, começando com a Naira, Daliane nos bastidores, Margarete, Nelly, a nossa equipe de comunicação, que sempre prepara uma música adequada, linda, para a nossa reflexão inicial. E Veridiana no comando da área da comunicação, da área da comunicação, na área de arte, quer dizer. Um abraço, Veridiana. E um bom dia especial para o nosso convidado dessa manhã, nosso querido Arius, de Vitória da Conquista. Bom dia, meu amigo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui Bom dia, nosso... prazer meu.
Uma alegria ter com você aqui, mais uma vez. Nós, como sempre, abrimos os nossos trabalhos como uma prece. Vamos manter os pensamentos elevados, sintonizados com as esferas superiores do mundo espiritual, em especial com o coração generoso do Cristo de Deus, um beigue doce Rabi de Nazaré. Que Ele, mais uma vez, possa estar conosco, nos envolvendo, nos abençoando, nos fortalecendo na fé, na confiança em Deus, no desejo sincero de seguir as suas pegadas, e internalizar no nosso mundo íntimo a sua mensagem libertadora, estabelecida no seu Evangelho Redentor. Senhor Jesus, nós que aqui nos encontramos, te somos imensamente gratos por esta oportunidade, mais uma que tu nos concede, de estarmos reunidos em teu nome, e na certeza da tua presença amorosa, Senhor da vida, a nos abençoar, com bênçãos de paz, de fé, saúde, confiança, com bênçãos de resignação, mas também com bênçãos de trabalho, com bênçãos de fé, para que a nossa fé possa crescer cada vez mais, embasada na razão, na lógica, e assim prosseguindo, assimilando a tua mensagem, transformando essa mensagem em atos do dia a dia da nossa existência carnal desta hora. Abençoe o nosso encontro desta manhã, para que tudo possa transcorrer conforme a tua vontade e o teu desejo para este trabalho. Que assim seja, Senhor, de nossa vida. Muito bem, meus amigos, nosso convidado dessa manhã, é uma alegria muito grande tê-lo conosco mais uma vez, é o Arilson Ferraz, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, uma terra com quem Rondônia tem um vínculo especial. Estamos tendo, sempre convidando, e eles aceitam de boa vontade nosso convite. Com você, meu amigo, um prazer, repito, tê-lo conosco mais uma vez. Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Antes de mais nada, é importante ressaltar que atividades dessa ordem evoca naturalmente as entidades amigas que nos rodeiam cotidianamente. Esses benfeitores que, sintonizados com essas propostas saudáveis do encarnado, aproveitam um programa dessa natureza para espraiar as benesses vindas do mundo espiritual. Nesse momento, também, naturalmente, uma pleiade de espíritos envolve a todos que se sintonizam nesse trabalho, porque seremos convocados mentalmente a pensar na vida, na morte, no nosso destino, de onde viemos, o que realmente estamos fazendo aqui. Então, sintam-se todos abraçados, sobretudo e com certeza, por todos os mentores que estão conosco, nos dando esse suporte na vida para prosseguir na vida terrestre. Nós vamos dividir a nossa palestra em 4 temas, em 4 pontos importantes para chegarmos, por fim, nessa imortalidade que é uma das grandes bênçãos que Deus nos ofertou. Mas, na vida terrena, nós temos exatamente uma grande dificuldade em lidar com a morte e tudo que advém dela, a perda e o luto. Mas é importante, inicialmente, fazermos um retorno breve sobre a morte na história humana. É preciso que todos nós que estamos envolvidos com a doutrina espírita, que apresenta a imortalidade, é imperioso que todos nós saibamos um pouco desse histórico da nossa relação com a morte ao longo dos tempos. Porque é importante para que a gente entenda quais são os empeços
quais são as dificuldades que nós temos em ter essa compreensão mais profunda e convicta da imortalidade da alma. Nós ainda somos seres imperfeitos que estamos no processo de desenvolvimento. E, naturalmente, a convicção da imortalidade, ou a construção dessa ideia para nós sobre imortalidade, é muito nova. Por mais que ao longo também dos tempos, muitos espíritos trouxeram para nós esta visão. Esse mostrar o outro mundo, essa sociedade que também vigora paralelamente a nós. Esse mundo que pulsa, esse mundo de Deus, de onde viemos. Mas o temor da morte, sobretudo, demonstra que as nossas convicções no campo da imortalidade ainda não são tão profundas. E para que a gente entenda um pouco sobre a construção dessa convicção através dos estudos, dos trabalhos que a doutrina espírita nos propõe, como seria a criatura humana totalmente tomada por essa certeza da imortalidade? Aí a gente lembra de Paulo de Tarso. No momento em que fora levado por um guarda para receber o golpe da espada e perder a vida no corpo. E Paulo, como todos nós sabemos, ao perceber no momento da morte, que o guarda oscilava para dar golpe, percebera o guarda trêmulo e a espada também nas suas mãos trepidava. E Paulo olha para ele e diz: cumpra o teu dever, porque o meu já cumpri. Baixou a cabeça e esperou o golpe. De onde vem essa certeza? De onde vem essa coragem diante daquilo que a maioria de nós considera o maior temor? De onde vem a certeza, por exemplo, de Joana d'Arc? Presa numa pira, o fogo já começava a acender os primeiros gravetos, e um daqueles que a condenara se aproximou e disse: mulher, Joana, negue essas vozes. Diga para todos que elas não existem, que são coisas da sua cabeça. Serás morta, a fogueira vai te consumir. Ela olha para o infinito, como a visualizar o seu destino pós-morte, e diz: mas como eu posso negar essas vozes? Se daqui a pouco, elas estão me dizendo que daqui a pouco eu entrarei no reino dos céus. Que força é essa diante da morte decretada? Percebendo já a fumaça dominar-lhe a respiração. E, ao mesmo tempo, ela estabelecer uma certeza, sem nenhuma dúvida, de que, ao partir daquele momento para a vida espiritual, ela entraria nas bem-aventuranças dos espíritos felizes que cumpriram suas tarefas. É esta convicção que nós estamos buscando. É esta convicção que o Espiritismo nos trouxe para desenvolver. Então, nós ainda estamos em busca de uma compreensão bem profunda acerca da imortalidade, porque isso, ao acontecer, nós vamos modificar as nossas vidas. Porque grande parte do nosso comportamento na vida odierna é por conta do apego às coisas terrestres. O egoísmo se alimenta exatamente desses apegos. A supervalorização que damos à matéria é que estabelece essa dificuldade de fazer esse mergulho nessa realidade que nos foi apresentada de forma muito mais profunda e clara pelo Espiritismo, que é a imortalidade da alma. E por que estudar a morte um pouco historicamente? Porque nós vamos perceber que esse fenômeno foi estranhado inicialmente pelos primatas. Eles não conseguiam entender por que aquele corpo não se movia. Por que a respiração havia parado. E eles ficavam por horas rodeando aquele corpo morto, tentando entender o que estava acontecendo.
até com o próprio desenvolvimento, percebendo que aquilo era um fenômeno não muito compreensível, mas era um fenômeno que acontecia quase que sempre. Muitas vezes de forma que apresentava uma ausência de causa. Outra hora, através dos ataques das feras, ou de uma doença, ou de um ferimento. Mas, de qualquer forma, a morte foi estranhada pelos primatas. E no nosso desenvolvimento, a morte também, por mais que a gente foi entendendo que fazia parte da vida, ela nunca foi bem aceita, exatamente por conta do nosso apego. Se hoje ainda nós estamos dentro do Espiritismo, que nos apresenta claramente a imortalidade da alma, as dúvidas surgem. E, sobretudo, o nosso comportamento, na maioria das vezes, não marca que somos verdadeiros crentes da imortalidade da alma. De hora em hora, estamos voltando e votando as nossas energias para as coisas temporárias. Não que devamos desmerecer a vida no mundo. Nós estamos falando dos excessos que as pessoas dão, dos valores e significados que nós ofertamos para coisas que, diante do conhecimento da imortalidade, não deveria ter valor, não deveria virar prioridade. Então, estudando a morte, nós vamos percebendo que a criatura humana sempre tentou manejar esse acontecimento, essa fatalidade biológica, de uma forma diferente, a depender da civilização, a depender da cultura, mas a morte nunca entrou num campo onde ela pudesse fazer parte desse contexto. Ela sempre foi vista à margem. Os seus rituais e tudo aquilo que se utilizava para tratar o morto foi sempre algo meio que à margem por falta de compreensão daquele fenômeno, que já gerava para muitos tristeza, vazios, essas perdas que iam acontecendo ao longo do tempo. Mas diz Edgar Morin, um grande historiador, pesquisador, também desta área, vai nos dizer que, por mais que os primatas e os povos primitivos não sabiam lidar com esse fenômeno, eles tinham instintivamente, neste caso, um cuidado de pegar aquele corpo e tratá-lo, e botá-lo em algum lugar. Inclusive, cobriam-lhe de pedras, para evitar que os animais ferozes pudessem devorar aquele corpo. Então, Edgar Morin vai dizer que havia esse cuidado com esse que partiu, por aquele corpo que estava ali. Mostrando, Morin, que havia em nós pelo menos, esse desenvolvimento de uma certa afetividade por aquele que não mais estava ali. E se nós formos analisar o histórico da morte, nós vamos percebendo que ela, por alguns povos, no Oriente, por exemplo, ela é vista de uma forma interessante como uma fase, como um momento de libertação, como um momento de celebração. Mas no Ocidente, esta situação ficou diferente. No Ocidente começou a surgir uma proposta, sobretudo no século XVIII para XIX e assim em diante, um interesse da criatura ser feliz, da criatura se apropriar de tudo o que a terra poderia ofertar-lhe para o gozo, para a satisfação. E a morte, ela passa a ser uma estranha no meio dessa proposta. Há um período que surge no século XIX, convidando as criaturas para encontrar a felicidade, para encontrar as realizações pessoais através do desenvolvimento que o homem foi produzindo ao longo do tempo. Joana de Ângeles deixa isso enfatizado na maioria dos seus livros da série de autodescobrimento, quando ela vai sempre dizer, na maioria das vezes no introito, que a criatura humana alcançou um nível intelectual, um desenvolvimento tecnológico no campo da medicina, da comunicação, da educação, de todos os sentidos. Porém, no que tange desenvolver-se moralmente, a criatura ainda está aquém da proposta que foi estabelecida e apresentada por Jesus. Então, isso denota que a criatura supervaloriza ainda a matéria.
e tudo que esta matéria pode nos ofertar em matéria de gozo, de felicidade e satisfação. Mas eis que nós façamos uma festa. Vamos criar aqui uma história pequena. Nós construímos uma festa, montamos uma festa e convidamos a alegria, a satisfação, o prazer, o gozo, o riso, o divertimento, a alegria, e todos chegam nessa festa. Mas eis que no meio da festa alguém bate a porta. E quando abre, é a morte. Ela entra para participar, posto que ela faz parte também desse cortejo, semelhante à alegria, ao gozo, ela também está na vida humana. Então, ela entra acreditando também poder ser convidada, já que ela faz parte desse contexto de sensações e de acontecimentos na vida humana. E naquele momento, tudo se cessa. A alegria encolhe, a satisfação frustra-se, o gozo se detém, o bom humor desanima. Então, a morte sempre foi esse ser desagradável, essa força desagradável na vida do ser humano. E às vezes as pessoas perguntam, o que deve levar a criatura a temer a morte? Se pensarmos bem, qual é o sentimento primeiro que nós trazemos? Ou melhor, qual a imperfeição que encabeça as demais? É o egoísmo. Alguns dizem o orgulho. Não é o orgulho. Porque o orgulhoso, ele faz tudo para se sentir superior, para ter um gozo pessoal. Se tem gozo pessoal, quem patrocina é o egoísmo. Então, o egoísmo, ele quer reter e quer deter tudo. Qual é o fenômeno? Que chega e lhe toma tudo. Até o corpo ele leva. Então, nós, no inconsciente profundo, ainda egoísta, nós temos repulsa dela que nos fará perder o que a gente acha que é importante, o que a gente acha que é valoroso e que deve ser possuído, dominado e extraído, né? E extraindo assim o prazer. A morte vem e tira tudo. Então, eu odeio a morte. Eu não quero esse assunto. Eu não quero discutir isto. E veja que é uma fatalidade biológica. E ela não é negativa, já que ela veio de Deus, como tudo que foi criado veio de Deus. Então, se veio de Deus, como é que Deus pode produzir uma coisa negativa? Então, o que é que faz a gente ter essa visão negativa, como um mau agouro, como algo no sentido pesado, denso? É o egoísmo. Porque as almas despidas, ou pelo menos quando elas estão sob o comando desse egoísmo, não deixando o egoísmo dominá-las, elas encaram a morte semelhante a Paulo, semelhante a Joana d'Arc, e a outros espíritos que nós conhecemos, que estiveram na Terra, que se entregaram à morte sem nenhum conflito, porque eles não tinham em alta esse egoísmo que diz que está acabando, que é a hora do adeus, que nunca mais, enfim, essas percepções do inconsciente profundo que arrastamos, advém desse período histórico. E isso nos ajuda a entender por que tanta dificuldade em lidar com a morte. Através dessa história, e quando chega no século XIX, voltando aqui, estabelece essa era da felicidade. E é o que acontece nos estudos de Philippe Arrier. Ele vai nos narrar que é aí que acontece um fenômeno que vai interditar a morte. A morte vai ser interdita. Ou seja, ela vai deixar de ser discutida, falada, apresentada, vista. Tudo que se puder fazer para cobrir esse fenômeno, assim a criatura irá fazer. Diz o século XIX, na busca da felicidade, através das conquistas que a criatura humana vai obtendo. E assim, é um assunto que se tornou velado, a não ser quando ela chega e estampa a sua força, e as criaturas são chamadas a enfrentá-la, mesmo a malgrado, mesmo sem desejar,
elas precisam aceitar os seus impositivos. Então, quando a gente entende que há todo um histórico construído acerca da nossa relação com a morte, fica mais fácil a gente entender esses entraves que vêm de nós e que vêm do outro. Quando a gente perde um ente querido, nós vamos percebendo a intensidade dessa dor. E de Joana de Ângeles, no Homem Integral. Grande parte dessa dor não vem do amor da criatura ao perder o ente, mas uma parte dessa dor advém do egoísmo, que não suporta perder. Ainda mais para uma força que jamais lhe devolverá o que ele acreditava possuir. Então, nessa visão, fica mais fácil a gente entender por que a perda, já entrando no segundo tópico, por que a perda nos gera tanta dor. O psicanalista John Bowlby, ele vai dizer que para haver luto, é preciso que haja uma conexão de significados. Vamos supor, de forma bem clara, que a gente venha a narrar aqui que um vizinho ou uma pessoa que mora na outra rua teve um acidente, a gente ficou sabendo que teve um acidente e a pessoa faleceu, a pessoa desencarnou. Aquilo não nos gera luto, porque eu não tenho nenhum vínculo com essa pessoa, não a conheço, não se estabelece os sintomas advindos da perda. Para nós não se configurou uma perda, por mais que a gente lamente, porque perda, ela só é sinalizada dentro de nós, esse sentimento de perda, quando há conexão. Quando não há um sentimento de perda, logo não há luto. Então, quando nós temos o contato com algo que perdemos e isso nos gera um sentimento, é aí que a gente vai perceber que há vínculos. E diz o psicanalista John Bowlby também, quanto mais forte for esse vínculo, maior será a dor da separação desse objeto de desejo, desse ser que eu tenho, dessa posse que eu me aproprio. Então, nós vamos notando que essa perda, né? Essa perda, ela ocorre. Às vezes as pessoas falam assim, em alguns temas que a gente vai fazer, perda de entes queridos. Tudo bem, à luz do espiritismo, em se tratando do ser que parte, não há perda. Mas há uma outra perda que precisa ser enfatizada na palestra. A perda do ser aqui. Porque o ser estava aqui. Ele convivia conosco. A gente interagia com essa pessoa, estabelecia uma conexão com ela em corpo, no corpo. Então, há essa perda que não pode ser totalmente espiritualizada. É um fato. É um fato que aquela pessoa estava aqui e agora não está mais. Eu quero interagir com ela, ela não está. Então, por mais que a gente desenvolva o pensamento de que nós não perdemos essa pessoa, sim, mas tem que se tratar dessa outra perda do corpo, da relação do indivíduo com o corpo. Porque senão a gente peca nesse processo de elaboração do luto. Se a gente for caminhar só pelo viés da imortalidade da alma, a gente está negando a experiência carnal que tivemos com esse ser, que precisa ser elaborada. Do contrário, o luto não se elabora e não se organiza. E o indivíduo também não consegue prosseguir. Então, há uma perda das experiências aqui. E é isso que vai ter que ser trabalhado. Em relação ao ser que partiu, ele não se acaba, ele não desaparece, ele está em outro plano, sim, isso conforta a criatura, no tocante a perceber que não houve mesmo a separação entre nós, vamos nos reencontrar, mas o que fazer dessa relação que foi construída psicologicamente aqui? É aí que entra a psicologia, é aí que entra a psicanálise, é aí que entra os estudiosos do luto para ajudar o indivíduo a aprender a lidar com esta falta que deixa aqui. E aos poucos a criatura vai estabelecendo o equilíbrio. Mas a perda
está dizendo de algo que a gente, infelizmente, né? Essa perda ainda está dizendo algo que a gente tem, que é nosso. E por isso o sofrimento, e por isso a dor. Lembra Allan Kardec dizendo, imagine dois amigos presos numa prisão. E eis que um deles recebe a licença para sair, para ser libertado. O outro que fica, que o ama, deve chorar, entristecer-se? Não, de maneira nenhuma, não é? É meu amigo. Posso não estar com ele, mas fico feliz. Kardec vai dizer, os espíritos vão dizer que é aí que nós devemos um dia chegar. Na compreensão de que sair da prisão, corpo, é algo que tende mais a nos levar a uma felicidade do que a uma tristeza. Então, a gente imagina o tanto que a gente vai ter que evoluir para poder perceber isso, né? Como dói a perda de alguém. Como dói esse processo de falta. Como é dolorido. A doutrina espírita chega exatamente para ir trabalhando o espírito, para ele ir se espiritualizando e perdendo esse contato profundo com essas nascentes primevas do egoísmo, para que a gente consiga cada vez mais espiritualizar as relações, sem excessos de apego, sem excessos de posse, sem necessidade de ser amado, como vai dizer Joana de Ângeles, propondo a todos nós amar, quando ela vai dizer que a criatura que quer ser amada, ela transita na infância psicológica. Mas a criatura que desperta para amar, ela se propõe a libertar-se, porque o seu amor não precisa de devolutivas. O amor que ele oferta não precisa de respostas. A própria benfeitora vai dizer, abre-te ao amor e ama, sem esperar resposta. Quando nós alcançarmos esse patamar, esse vínculo forte e denso, que nos leva a sentir essa dor profunda quando alguém parte, vai desaparecer, vai enfraquecer. Pode ficar a saudade dos períodos aqui, porque a saudade é oriunda do amor. Pode ficar aquele momento nostálgico de lembranças que tivemos aqui, mas uma felicidade perdurará. E, sobretudo, uma certeza de que este ser que eu amo tanto está agora na pátria espiritual. Liberou-se dessa canga pesada do corpo para poder ter novos aprendizados, para poder se preparar para novas experiências. Que bom que ele foi, mas ainda precisamos trabalhar. Mas, Arilson, como se trabalha isso? Exatamente nos aprofundando no conhecimento espírita. Mas eu já conheci tudo, já li tudo, e sim, mas diz a benfeitora Joana de Ângeles também que a criatura humana está ansiosa para aprender novos saberes, quando já sabido, ainda nem colocou em prática. Por acaso nós já conseguimos abraçar o pensamento de Jesus no sentido total e pleno? E por que nós queremos coisas novas? Que tal nos aprofundar naquilo que está posto e que a gente ainda nem consegue vivenciar? E é nessa ruminação desse conhecimento, nos estudos do Evangelho, na Casa Espírita, no estudo do ESG, no estudo na participar das palestras públicas, nos envolver com esse conteúdo, porque ele é novo para nós. Essa proposta é nova em relação aos conhecimentos que tivemos em outras épocas. Os nossos processos atávicos ainda traz culturas antigas religiosas para dentro da casa espírita. Há pessoas que ainda cultuam a igreja, o templo, ou os trabalhos, seja lá os que forem, dentro da casa espírita. Não conseguiu entender a mensagem nova? Ainda tem discursos, ainda tem posturas que não condiz com os 5 princípios da doutrina. Mas isso é um erro, é um equívoco? Não, é uma mensagem nova, que para ser assimilada requer tempo, ruminação de conhecimento. E acrescento mais o que a benfeitora Joana também já nos diz nos seus livros, a reflexão. Eu preciso refletir sobre esse assunto da imortalidade,
porque ele precisa primeiro ser absorvido pela minha mente, que sempre teve uma visão muito categórica acerca da morte e do morrer. O dicionário, os dicionaristas até hoje colocam no dicionário morrer, desaparecer. Morte é fatalidade biológica de extinção, extinguir-se. Veja só, ainda está aí. Mas nós que temos o conhecimento espírita, nós precisamos ruminar esse assunto. Por que dizer sobre ele, discorrer sobre ele, trazer uma visão aclarada do que a doutrina espírita se nos apresenta em relação à imortalidade da alma, é fácil. Mas o importante é, diante das perdas que temos, diante do apego que investimos, diante do egoísmo que muitas vezes predomina, essa imortalidade da alma não tem força. De hora em hora, estamos percebendo aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo também vai dizer, se tornando um dos maiores empeços para o nosso processo evolutivo, que é o apego aos bens terrenos. Mas à medida que eu vou ruminando o pensamento espírita, nos estudos da Casa Espíritas, nesse estudo particular que a gente tem por dever fazer, e nas experiências do cotidiano, junto com os outros, à medida que nós formos ruminando essas experiências, nós vamos vendo esse sentido de que não há sentido de não haver algo para além daqui. São muitas implicações, é muito envolvimento afetivo que Deus nos proporciona no seio da família, no seio das relações de amizade, no seio social. Fala-se de progresso, e temos que progredir, e temos que crescer, mas para quê? Se a morte estabelece um fim, nos levando ao pó. Mas quando a imortalidade chega, através de tantos pensadores que vieram antes de Jesus, tantos espíritos iluminados, mas quando essa imortalidade chega de forma ampla e apresentada por Jesus, através do seu retorno, no terceiro dia, quando a gente começa a perceber essa realidade, tudo ganha sentido. E, sobretudo, tudo ganha também para nós, tudo nos chama, melhor dizendo, para termos uma responsabilidade. Porque não é só aqui. Porque eu preciso deter essa ansiedade que quer me fazer acelerar para lugar nenhum. Eu preciso perceber que a reencarnação é uma etapa e o tempo urge. E eu preciso fazer um aproveitamento maior acerca da minha vida no corpo, posto que daqui a pouco eu entrarei no mundo invisível, no mundo causal. Mas quando não há esta preocupação, ou pelo menos esse entendimento de que há uma outra etapa para além do corpo, as pessoas se afrouxam moralmente e passam a viver a vida como que a cumprir determinados deveres, práticas, compromissos, e tornando, e eu estou envolvendo aí o campo religioso, tornando tudo isso como um hábito. Uma coisa que é da vida comum, quando deve ser visto por nós como experiências que devem nos levar a este amadurecimento. Então, como é difícil para a gente ainda ter essa convicção profunda, ao ponto de, em relação a muitas coisas, nós darmos as costas e não olhar mais para trás. Mas por que não há essa postura imperiosa e firme para seguir a proposta de Jesus? São as nossas defecções morais, são as nossas inseguranças. É este mesmo o caminho. Deixar tudo, quão difícil é, como me dói deixar. Por isso que essa proposta que a doutrina nos apresenta de ser tu que ama. Como é difícil, é sempre a busca de um retorno, de um ganho, mas que ganho, se amar, já nos pode dar essa satisfação plena. Então, quando ocorre a perda, nós estamos todos envolvidos nesse histórico da morte, nesses atavismos que trouxemos,
na predominância do egoísmo que vigora, e aí é nesse momento que as perdas vão gerar o luto. O que é o luto são os sintomas advindos da perda, é a dificuldade em lidar com a falta de quem partiu. Por isso, o luto, ele não pode ser utilizado no verbo superar. Não se supera a morte de ninguém. Não é um obstáculo que você transpõe. Não, você aprende a lidar com a falta. Porque a falta é fato. Não tem para onde correr. A pessoa não está mais aqui. Então, o trabalhar o luto é ajudar a pessoa a aprender a lidar com a falta de quem partiu. E dessa forma, poder prosseguir a sua vida. Dar conta dos seus compromissos. Não significando dizer que isso é esquecer, é abandonar a pessoa de maneira nenhuma. É entender que agora você precisa dar continuidade à sua vida, você precisa prosseguir para merecer no futuro estar ao lado desta pessoa também. Mas tudo isso é um trabalho lento. O luto, que é um fenômeno individual, nunca pode ser apresentado com padrões, né, com regras. Não há, porque somos seres singulares, não há um luto igual ao outro. Fizemos uma advertência na internet, porque a gente vê até atores da Globo fazendo vários rios, apresentando, olha, o luto é assim. O luto, você vai passar por isso. Mas como é que eles sabem? Eles devem estar falando do luto próprio. Esses, sim, eles têm propriedade para falar, mas do outro, não tem. Você vai passar por devidas fases. Como é que você sabe? Porque cada indivíduo tem uma história. Cada indivíduo vive experiências que pode fazer com que toda a sua trajetória no luto possa ser totalmente diferente. E sempre é diferente, porque cada indivíduo compõe a falta ou lida com ela de forma diferenciada, muito particular e pessoal. É como a transformação moral. Joana diz, é pessoal, transferível e solitária. No sentido, nesse quesito, ninguém entra, ninguém toca e ninguém pode lhe dar uma receita, pois, sendo que esta, para mim, deu certo. Sim, mas eu preciso entender, a depender do processo histórico desse indivíduo, e aí a gente acrescenta as reencarnações, como ele vai lidar com isso? Ele tem recursos ou não? Ele tem méritos ou não? Ele tem habilidades psicológicas conseguidas em outro tempo? Ele tem uma fé mais robusta? Tem muitos fatores que vai definir como o indivíduo vai lidar com o luto. Então, quando alguém disser na internet, ou seja, em qualquer lugar, como deve, o que é o luto, ignore. Vá em busca dos estudiosos, dos teóricos, que trabalham com luto e fazem pesquisas com grupos enormes ao longo dos anos. E nessas constatações, eles vão trazer os possíveis sentimentos, as possíveis emoções, os possíveis comportamentos possíveis que o enlutado pode ter. Ali você vai ter um norte para saber como lidar com o seu luto e, sobretudo, entender se tudo aquilo que você sente é normal. Porque a grande busca do tratamento da psicologia, da psicanálise, enfim, em relação ao enlutado, é fazer com que ele transite pelo luto normal, e não pelo luto patológico, luto complicado, que traz vários sofrimentos, que faz somatizações no corpo. Esse luto demora de ser trabalhado. Então, a gente tenta acompanhar o enlutado para ver se ele está dentro de um luto normal, que é um luto entre choro, tristeza, saudade. Vem raiva, vem revoltas, ou vem uma perda do sentido existencial, depois vem um período depressivo que a gente tenta trabalhar para que não seja profundo. Então, ele vai apresentando coisas, lembranças, posturas, que a gente vai vendo que faz parte de um luto normal. A pessoa está vivenciando exatamente aquilo que o luto traz. Mas quando a gente examina a pessoa enveredando por caminhos estranhos no comportamento, no que está pensando, no que está sentindo e no que está fazendo, aí a gente vai fazendo intervenções nesse acompanhamento para que ele saia do luto complicado.
Mas aí a gente, em meio à morte, em meio à perda e ao luto, como rios que vão desembocar na imortalidade da alma. Com esta crença trabalhada, nós vamos minimizando aos poucos essa dor que a morte gera. Essa sensação de perda, como se algo, e diz-nos muitos ilutados, como se arrancasse um órgão do corpo, o que é imaginário. Olha a sensação como ela é visceral. As pessoas dizem, dói, o meu coração está doendo. A dor é aqui dentro, olha como está bem localizada no corpo. O que é isto? É sentimento? É amor? Não, é posse. É o egoísmo. É ele que torna o processo visceral. Quanto mais o espírito evolui, mais ele sente o luto ou a perda de forma mais leve, trazendo uma certa dor e sofrimento, mas sem que alcance o corpo nessa ordem. Então, olha como nós precisamos trabalhar a nossa espiritualização. Daí dedicar-se aos estudos espíritas e nunca acreditar que aquele conhecimento exposto já é sabido, porque aí a gente entra em outra lógica, que é a lógica de Lacan, o psicanalista. Quando a gente acha que por saber uma coisa, a gente já domina domina este saber, domina a movimentação desse saber. E Lacan vai dizer que o saber é a primeira etapa. Eu estudei no Espiritismo que existe o mundo espiritual, que nós iremos daqui para outro mundo. A matéria é um estado transitório, esta matéria é grosseira, é transitório. Nós iremos encontrar os nossos entes queridos. Sim, isso é um saber. Agora, nós temos que ruminar esse saber até que ele predomine em nossas almas e, a partir daí, este saber ruminado, trabalhado, assimilado, ele começa a conduzir o nosso comportamento. Conduzir o comportamento, Arilson, de que forma? Semelhante ao que nós falamos de Paulo, o comportamento que Paulo teve foi exatamente advindo da convicção de que não morro. Lembra de Críton falando com Sócrates, já depois de ter tomado o veneno? Sócrates, precisamos levá-lo daqui. Você vai morrer. Precisamos buscar ajuda. Sócrates ri e diz, morrer, Sócrates. Não. Eu peço até que façam homenagem a Esculápio. Para mim, façam uma oferenda. Brincando com a morte. Brincando com aquele momento que para ele não tinha nenhum sentido, pois que sua certeza estava profundamente o guiando naquele comportamento. Então, a doutrina espírita está aí para nos libertar desse peso que a morte traz, desse peso que a dor gera e desse luto que devasta as almas. Estamos bem longe de alcançar isso. Mas é imperioso que entendamos que a proposta da imortalidade vai nos levando não a uma ideia imaginária, porque alguns teóricos do luto, o que é compreensível, eles utilizam a ideia do enlutado em buscar a imortalidade, em buscar religiões que falam da imortalidade. Alguns teóricos defendem que isso nada mais é do que uma busca imaginária do enlutado para poder se haver com a falta. É uma forma imaginária para acreditar que vai ter um depois e que vai encontrar uma forma de consolar. Tudo bem? No lugar que eles estão, nenhum problema pensar assim. Mas, quando vamos estudando o Espiritismo, que é uma filosofia profunda, nós vamos percebendo que a imortalidade da alma não é um saber de um destino para onde vamos, mas é simplesmente mostrando ao indivíduo que esse saber há de modificar a sua filosofia de vida, a sua maneira de viver. Então, é muito mais do que um saber localizado
de um mundo espiritual, não. Como todos os outros princípios do Espiritismo. Não é para que a gente entenda o que Deus fez, o que Deus nos ofertou. Não. Tudo que eu sei acerca de Deus único, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, livre-arbítrio, tudo isso é para quê? Para a gente entender a dinâmica e as bênçãos que o Pai nos ofertou. Não, isso a gente entender que em cima ou sobre essas verdades, eu preciso tecer a minha vida, o meu comportamento de espírito, que transitarei por vários mundos. Mas esse saber é para nos localizar, para eu saber de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, as sucessivas experiências que preciso, a liberdade que tenho para tecer o meu destino, entre aspas. A pluralidade dos mundos habitados, compreendendo que este mundo é transitório também. A comunicabilidade dos espíritos, que estamos interagindo com outras mentes que estão interligadas a nós, neste mundo invisível. Então, tudo isso é para que o indivíduo se localize como espírito em um cortejo ou em um contexto que Deus nos propiciou. Então, a imortalidade da alma, buscada, examinada, que a ciência espírita nos possibilita isso, sobretudo, estudar, não é? Porque esses assuntos já estão nas universidades, já virá em que isso será provado. Mas a gente, seria muito bom se conseguíssemos fazer o que Tomé não fez. Crer mesmo sem ter visto. Feliz daquele que nunca viu e creu. Eu não preciso esperar que a ciência tombe e venha a acatar esta realidade divina. Não. Eu preciso, nessa minha espiritualização e desenvolvendo esse senso moral, já desenvolvido em Allan Kardec, que para ele não precisou de muito, para constatar que havia algo para além do corpo. Por conta disto, surgem as obras da codificação. Por um homem que percebeu que aquilo não era algo do imaginário, nem criação anímica. Havia algo. E ele sente na alma. E começa a sua trajetória. E alcança o que alcançou. Então, nós precisamos nos envolver com os estudos. Repetir. Diz Freud em um dos seus textos, recordar. Aí eu vou parafrasear Freud, jogando essa regra para os estudos espíritas. Recordar. Repetir. Para elaborar. Eu recordo o pensamento de Jesus. Eu recordo tudo aquilo que a história me traz, em forma de sinais e verdades que me revelam que há uma vida para além deste mundo. Eu repito, porque cada vez que eu repito aquele assunto, que eu rumino, que eu volto e retorno àquele saber, mais aquilo se aclara dentro de mim, ainda mais compreendendo que na nossa imperfeição temos muitas coisas que acreditamos já ter lido, mas nas suas entrelinhas ou nos seus inúmeros significados nós ainda não conseguimos captar, por conta das nossas limitações cognitivas. Então, aquilo que está no livro dos Espíritos, na codificação no geral, as pessoas dizem, mas eu já li a codificação inteira. E daí? A gente lembra de Viana de Carvalho, que ao ouvir Divaldo dizer isso, disse, sim, agora você começa a estudar, porque aquilo que você acredita saber, nada mais é do que um esboço da sua percepção pobre cognitiva. Vamos exercitar, porque os saberes dos espíritos superiores estão ali. E nós, como cegos, como criaturas ainda infantis, acreditamos só no leve esboço, naquilo que está sobre a margem, quando, no fundo, há um conhecimento muito mais profundo, que só vai ser alcançado à medida que formos evoluindo. E assim, para encerrar, é importante voltar, quantas vezes for necessário, essa repetição, pegando o texto de Freud,
para, na sua terceira fala, elaborar. E elaborar é entendi, compreendi, organizei-me diante desse saber, e a partir daí começa um novo aformoseamento moral. Daí a necessidade de Joana de Ângeles, do ser consciente aparecer. O ser consciente não é o ser pleno, não é o eu superior, não é o nirvana de Buda. Não. Ser consciente é estar entendendo os reais objetivos que te levam a estar no corpo. Os reais objetivos da reencarnação, os seus reais deveres na vida, no contexto familiar, na sociedade. É ter essa consciência e, a partir daí, começar no despertar dessa consciência que era de sono, sem sonhos, na proposta de Gurdjieff. Não, é uma consciência de sono com sonhos, mas caminhando para uma consciência desperta, onde eu passarei a administrar a minha vida de forma que eu tenha a garantia de que esse conhecimento espírita que me chega, ele vai conduzir-me em um novo comportamento, me levando para a proposta do homem de bem. E é através disso que a gente precisa trabalhar nesses estudos, esse conhecimento que nos libertará. Ora, Jesus dizendo, a verdade, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o que Jesus vai dizer do verbo conhecer? Como é conhecer alguém? Para conhecer alguém, para dizer que eu conheço alguém, eu preciso interagir-me com ela sempre, conviver, para daí se estabelecer uma intimidade e eu poder dizer com segurança, eu conheço essa pessoa. Assim se dá com a verdade. Não é lê-la, não é interpretá-la de chofre e dizer, eu conheço a verdade. Não, eu preciso interagir com ela. Eu preciso conviver com ela, para que eu crie intimidade com a verdade. Aí ela me liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muita paz. Muito obrigado. O seu microfone, amigo, está desligado. Obrigado. É a idade, amigo. Mas de nossa gratidão a todos os companheiros que estiveram conosco esta manhã, a nossa equipe, ao nosso convidado, Arilson Ferraz, da Bahia, a todos aqueles que haverão de assistir o nosso programa durante a tarde, a noite, os dias que se seguem, porque esse é o nosso objetivo. Nossa palestra fica à disposição e nosso público já sabe que assistem depois. E só gratidão. Maravilhosa mensagem. E não tem outra coisa a não ser utilizar a palavra gratidão a Deus e gratidão aos amigos e gratidão a você, Arilson, por trazer o seu conhecimento para a nossa reflexão. Eu pediria a você que, encerrando os trabalhos de hoje, você fizesse a nossa prece. Vamos lá. Pai de infinita misericórdia, alcança-nos, Senhor, nesta hora, nos envolvendo nessa proposta que nos impulsiona para o progresso espiritual, Senhor. Alcance com as tuas vibrações poderosas e com a sua onipresença todos aqueles que assistiram esse trabalho, encarnados e desencarnados, e todas as pessoas que neste momento passam por dores da perda, sejam elas simbólicas ou concretas, dando a elas suporte e, sobretudo, a possibilidade de encontrar esse caminho que a leva para a compreensão da imortalidade da alma.
Senhor, acolha-nos nos nossos trabalhos particulares, de forma que consigamos ter o conhecimento espírita a nos regir nas nossas atividades diárias. Envolva-nos em tua paz e que Jesus ilumine a nós todos, hoje e sempre. Beijo no coração de todos, até domingo que vem, se Deus quiser.